Olá, retornando então, vamos para a próxima dica, dica número 9. Divida as fatias em um segundo gráfico de pizza. Aqui vocês observam um conjunto de dados, produto e valor, e um gráfico de pizza representando esses dados. Vocês observam aqui no gráfico que três frutas, kiwi, uva e pera, ficaram muito pequenos em relação aos demais e não tem condições da gente fazer uma análise muito precisa de forma gráfica, né? Porque a diferença entre eles é muito grande. Então não tem como a gente fazer uma comparação. Essa, inclusive, é uma das limitações do gráfico de pizza, né? Que ele é mais indicado para poucas categorias e, e essas categorias elas têm que estar mais ou menos parelhas, homogêneas, né? Para a gente poder ter uma representação. Mas mesmo nessa situação, ainda há a possibilidade da gente repartir e indicar dessas três frutas aqui, fazer um outro gráfico de pizza delas, mostrando a relação entre elas. E denominar a soma dessas três como outras, né? Ou seja, a gente teria essas três maiores aqui, essa pequena como outras, né, que seria a soma delas, e dentro delas mostrar uma relação também com o gráfico de pizza. Como é que a gente pode fazer isso? A gente seleciona o gráfico. Ali em design do gráfico, a gente vai para alterar tipo de gráfico. Vamos no gráfico de pizza aqui, e aí tem uma subdivisão. Uma delas é esse terceiro aqui, que é pizza de pizza. Vamos clicar nela e dar OK. Depois disso, a gente clica com o botão direito em cima do segundo gráfico, porque é esse que a gente tem que formatar para indicar que a gente quer somente aqueles três valores. A gente vai aqui em formatar série de dados. Bom, aí vai aparecer esse quadro aqui, e a gente vai dividir a série em valor, e vai selecionar os valores que são menores do que 1000. Porque o 1000, e isso é uma análise que a gente tem que fazer entre os valores que estão aqui, é um número que divide esses dois grupos, né? Então, os menores que 1000 são pera, uva e kiwi, e os maiores que 1000 é maçã, laranja e ameixa. Então, ele vai selecionar nesse gráfico menor os que têm valor abaixo de 1000. Né? Pode fechar, e aí vai ficar configurado daquela forma. Ou seja, os três maiores, todos os outros num outro, numa categoria chamada outra, e essa outra, aí ele divide também num gráfico de pizza, mas em relação a somente esses três grupos. Então a gente consegue visualizar que dentro desse outra, né, tem o pera é o que tem maior quantidade, depois kiwi e depois uva. Certo? Então a gente termina essa dica 9 e aí em seguida, no próximo vídeo, a gente trata aí a última dica desse tutorial. Até lá então.